E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação do prólogo, do volume especial da Evie Wylie. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Ainz. Gradualmente, Momonga veio a perceber que isso não poderia estar dentro de um jogo. Sendo assim, o que aconteceu com ele? Para começar, como um corpo, que era totalmente composto de ossos, se movia. Ele não tinha músculos, nem nervos, mas ainda assim, estava se movendo, sem a necessidade de tais coisas, e um feito desses, só poderia acontecer em jogos. Não, quando ele pensou sobre isso, surgiu a questão do poder, e o princípio chamado magia. Momonga desceu a rua principal. A base de conhecimento, que ele construíra para si, fora quebrada em alguns minutos, de modo que ele, ainda não conseguira reconstruí-la. Momonga falou: mesmo assim, tudo que posso fazer, é continuar reunindo informações. Talvez fosse porque, esta era uma rua principal, mas o número de zumbis errantes, de repente aumentou. A fim de evitar trombar em qualquer zumbi, Momonga mais uma vez lançou Fly, e continuou se movendo, a uma altitude, ligeiramente maior. Parece que esta era uma via principal para esta cidade, pois, quando ele olhava para frente, podia ver os portões da cidade, que estavam abertos. Na outra direção, havia um castelo, de aparência extravagante. Talvez tenha sido porque foi construído de forma diferente, mas não parecia tão danificado quanto a casa arruinada de antes. Acho que eu veria danos do tempo, se eu chegar mais perto. Se for por conta disso, então seria melhor assumir que esta cidade foi abandonada por um longo tempo. Não me diga que as pessoas desse mundo, eu acho que tenho que pensar nisso, como um outro mundo, não podem sequer derrotar meros zombies. Ou é como um daqueles filmes, onde os zumbis mataram todos. Será que eles não puderam, nem mesmo derrotar zombies, o mais fraco, dentre as criaturas undeads, de Yggdrasil? Ou esse lugar, era diferente de Yggdrasil, e os zombies eram, extremamente poderosos? Ele precisava responder a essas duas perguntas, o mais rápido possível. Enquanto Momonga ponderava sobre o apocalipse zumbi que havia ocorrido nesta cidade, e como isso poderia ter acontecido, Momonga recebeu uma reação undead. Momonga falou: o quê? Entre as reações que recebia, da massa ao seu redor, uma delas foi, gradualmente se afastando dele. O que é isso? Momonga estreitou os olhos. Ele podia sentir um certo grau de inteligência daquela ação, uma qualidade que os zumbis que encontrou não possuíam. Momonga falou: é um jogador. Eu não vou te deixar ir embora, fonte da informação ambulante. Ele flutuou levemente no ar. Dada a total falta de hesitação da outra parte, enquanto se movia, não seria ilógico assumir que estava bastante familiarizado com o layout da cidade. No entanto, a sinuosidade de vielas e terreno perdiam sentido para alguém que pudesse conjurar Fly. Momonga voou em linha reta, através do ar. Em poucos instantes, ele viu a forma de alguém. A pequena figura, em um manto com capuz, olhou várias vezes para trás, olhando para o lugar onde Momonga estivera, enquanto corria pelas vielas estreitas. Momonga pensou: usarei a minha dominação de undeads. Não, esse é o último recurso. E além disso, talvez eu não seja capaz de dominá-lo. A dominação undead seria considerada uma ação ofensiva. Se a figura em sua frente estivesse ligada àqueles zombies, era muito provável que ele acabasse gerando agro em todos os zumbis da cidade. Embora ele não precisasse se preocupar com isso, se essa figura fosse um jogador, seria provável que ele terminasse por fazer um inimigo mais perigoso. Momonga pousou na frente da figura. Dita figura, por acaso, estava olhando para trás naquele momento, e colidiu com Momonga. Foi um impacto leve, e isso não significou nada para Momonga. Mas a pequena figura não pode suportar a colisão, e caiu de bunda no chão. Ele podia ver algumas mechas de cabelo loiro debaixo do capuz. Momonga falou: boa noite. E, a noite está bastante estrelada. A figura não respondeu à saudação de Momonga. Tudo que ele ouviu foi uma ingestão súbita de ar. Eles eram incapazes de falar, ou não entendiam japonês. Sem informações suficientes para tirar uma conclusão, Momonga continuou falando. Peço desculpas por isso, mas estou bastante confuso, no momento. Há várias coisas sobre as quais gostaria de perguntar. Posso fazer algumas perguntas. A outra parte pode ser um jogador, como Momonga, o que significaria que sua idade aparente poderia não corresponder à idade real. Com isso em mente, Momonga fez sua pergunta, de maneira educada. Claro, ele não esqueceu de abaixar a cabeça, para indicar que estava cumprimentando.
Momonga olhou nos olhos carmesim sob o capuz. Eles se vestem como criança. Isto é um residente desse mundo. Não parece um NPC também. Momonga lembrou, inconscientemente, da grande tumba de Nazarick e os NPC que haviam genuflectido diante dele. O que aconteceu com eles? Por tudo o que sabia, ele poderia ter perdido aquele lugar maravilhoso que ele havia construído com seus amigos. Entretanto, Momonga balançou, afugentando tais pensamentos. Neste momento, ele não ganharia nada em contemplar tais coisas. Momonga observou a pessoa diante dele, tomando cuidado para não olhá-la de maneira grosseira. Era uma menina muito jovem, provavelmente com mais de 10 anos. Seus olhos, arregalados pelo choque, eram vermelhos como sangue. O que ele pensara ser um manto com capuz era, em uma inspeção mais minuciosa, apenas um pedaço de pano, preso com cordel. Certamente, só um undead amarraria algo de forma tão descuidada no pescoço. As roupas sob o manto estavam esfarrapadas pelo desgaste e descoloridas onde a sujeira e a areia haviam chegado. Parecia roupas femininas, mas as mangas soltas estavam amarradas por cordéis, e o que outrora fora uma saia, agora estava amarrado no que parecia ser uma calça. Era uma roupa totalmente utilitária. Ele não tinha ideia de como seu corpo ósseo podia sentir o cheiro de alguma coisa, mas essa garota não tinha o cheiro de decadência, diferentemente dos zombies que ele havia encontrado. Talvez a falta de odor corporal, apesar do estado esfarrapado de sua roupa, tenha sido por falta de processos metabólicos. Momonga falou: "Permita-me repetir. Tenho algumas perguntas. Vai ficar tudo bem, não é?" "Ah, peço desculpas." Momonga disse, enquanto estendia uma mão ossuda para ela. No entanto, a garota sentada no chão não mostrou sinais que o cumprimentaria. Ela ainda estava cautelosa com ele. Momonga falou: "Já que é assim, não vai se importar se eu perguntar, é isso?" A garota assentiu. Momonga ficou levemente surpreso quando viu que ele poderia se comunicar normalmente com a linguagem falada. Já que eles poderiam interagir verbalmente, isso significava que ela era uma jogadora. Momonga falou: "Para começar, sim, eu sou Suzuki Satoru. Posso perguntar seu nome?" As pupilas carmesins pareciam se arregalar em círculos perfeitos. Ela falou: "A. Ela falou como uma voz muito rouca. Ele não conseguia entender o que ela estava dizendo. Isso não é japonês. Isso significa que ela é residente de outro mundo. Ou não, ela é uma jogadora muito envolvida em seu papel como personagem. Não faço ideia." Momonga: "Não." Suzuki Satoru respondeu aos grunhidos. Decidiu tomar cuidado e assumiu o tom de um profissional respeitável. "Eu sinceramente peço desculpas. Parece que sua voz é um pouco branda. Poderia repetir, por favor?" Ela falou: "A. Foi o mesmo de antes." "Seu nome é Ua, então. Que nome estranho." A menina balançou a cabeça, em negação. Ele podia ter certeza disso agora. Ela definitivamente era capaz de entender japonês. Momonga falou: "Não é." "Então, será que você não pode falar?" Ela balançou a cabeça, mais uma vez. A garota estava tentando o seu melhor para vocalizar, mas Suzuki Satoru não conseguiu extrair nenhum sentido de sua resposta. Momonga falou: "Então, deixe-me mudar de assunto. Você é uma jogadora." Uma expressão perplexa apareceu no rosto da garota. Momonga falou: "Não é uma jogadora, então?" "Entendo. Então, seus pais." No meio do caminho, Suzuki Satoru de repente lembrou que ela era uma undead. Não havia como ela ter pais. No entanto, a reação da garota foi um pouco estranha. Ela baixou a cabeça, negando vagamente. Foi uma resposta que sugeriu que ela os tivesse tido uma vez, mas não mais. Momonga pensou: o que devo fazer? Nesse caso, ele deveria apenas se desculpar e sair. No entanto, ela era uma valiosa fonte de informação. Seria um desperdício terrível. Suzuki Satoru olhou para a garota, fazendo ruídos estranhos, e caiu em contemplação. Só então, ele ouviu uma voz, muito suave. "Nos Rizinve." As palavras que ela repetia, finalmente se tornaram distintas, o suficiente para Suzuki Satoru entender. Ele falou: "Me chamo Ken Faz Rizinver." Assim que a garota se chamava. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.